Fala galera, fala família, Amaro na área. Estamos aqui mais uma vez para trazer conteúdo para vocês. Estamos aqui hoje com o nosso pastor Max, bacharel em teologia pela faculdade FATEC, pós-graduado em comunicação, em curso também em missiologia pela D Imperatriz, professor, pregador, ministra nas áreas da liderança familiar, bem como assuntos diversos. Estamos aqui com o nosso pastor Max, pastor amigo. Conheci ele lá no Jardim Metanópolis quando eu fazia parte daquela congregação do Jardim Metanópolis na sede. Ele veio com a sua família logo em seguida lá também. Servimos juntos ali. E também já quero apresentar o Maicon, o nosso colega aqui de apresentação. Vai lá, Maicon. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o Maicon, né, líder de mídia. E o tema que a gente vai estar abordando hoje com o pastor Max Douglas é a respeito do chamado. E eu já gostaria de fazer a primeira pergunta. O que seria uma chamada em termos bíblicos? Amém. Olá, queridos, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui nesse podcast que tem alcançado muitas vidas aqui em Campinas, Brasil e no mundo. É bom estar com o André, é bom estar com o Maicon e todos que estão aqui presentes no contexto desse podcast. E um tema propício, pertinente e bem chamativo, né? O jovem e a chamada ministerial. E aí foi feita aqui a primeira pergunta, o que é uma chamada? Então, para a gente ser bem sucinto, primeiro a gente tem que entender que está falando de chamada ministerial. E quando você estuda o termo chamada, ele abrange diversos setores da vida, diversas áreas, né? Mas em sentido ministerial, significa dizer que é uma ação divina que convoca pessoas de forma específica ou especial para a realização de um serviço para Deus. Então, chamada ministerial é quando Deus, de alguma forma, me faz uma convocação, me alcança através dessa chamada para a realização de um trabalho específico no contexto do seu reino e jamais fora dele. Certo. Vai, segunda? Sim. Então vai. Uma segunda pergunta também, chamada, evocação, qual é a diferença entre esses dois termos? Pronto. Quando a gente vai para a Bíblia em si, os termos bíblicos, tanto no hebraico quanto no grego, a gente vai observar que não há uma distinção na Bíblia. Biblicamente falando, ambos têm essa ideia de chamar, de nomear, de convocar. Mas quando a gente sai dele e vai para os dicionários da língua portuguesa, a vocação tem a ideia de uma inclinação, daquilo que você pende para fazer, aquilo que te atrai, aquilo que você entende que é o seu ideal de vida. Então, a vocação, geralmente, Deus usa esse tipo de vocação. Por exemplo, eu tenho vocação para ser músico, eu tenho vocação para ser escritor, eu tenho vocação, inclusive, para as áreas seculares, a ser médico, enfermeiro. E Deus pode usar essa sua vocação, essa sua inclinação, isso para o que você se inclina, para, através disso, você glorificar a Ele realizando a sua obra. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, em tratando-se dos termos chamada e vocação, tem aí a mesma proposta, a mesma ideia, que é Deus comissionando, convocando, chamando pessoas para um ofício especial e específico. Deus chama todas as pessoas? Ou ele tem um grupo seleto de pessoas que são chamadas, escolhidas, ou não? Qualquer pessoa é chamada? Então, quando se faz essa pergunta, Deus chama todas as pessoas, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente precisa indagar. Chama para o quê? E por quê? Né? Se a gente estiver falando de salvação, se estiver falando do plano redentor, Deus está chamando a todos. Tradicional, Mateus 11, 28, vinde a mim todos. Então, ele está chamando a todos. Agora, quando a gente fala de uma chamada em específico, aí sim, a gente não pode dizer que Deus chama a todos. Samuel chega na casa de Jessé e tem vários filhos. E toda vez que um filho chegava, o que Deus dizia? O que Samuel dizia para Jessé, aliás? O Senhor não chamou a este. O Senhor não chamou a este. Também não a este. Inclusive, entre eles, o próprio Samuel achou que um deles já era o chamado. Quando, na verdade, Deus, não, isso aí não atente para a sua aparência porque eu rejeitei. Agora, quando se trata de chamada para o ministério, inclusive abre-se aqui um parêntese de entender que quando se fala de ministério, geralmente nos tempos atuais se associa à questão da pregação. E isso deve ser bem observado. Pregação não é o único ministério na igreja.
não é o único serviço a ser realizado. Há diversas áreas da igreja em que você pode evidenciar o ministério para o qual foi chamado pelo próprio Deus. Então, nem todos são chamados. Deus chama alguns homens em específico, os capacita e, através desses homens, realiza um trabalho. Há um texto que muita gente usa, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas tiram do contexto. O contexto ali era de um banquete, de pessoas que haviam rejeitado o banquete. Quando Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, a ideia é o seguinte: Deus chama muitos, mas nem todos podem estar aptos a estar no ambiente para o qual Ele os chamou. Então a gente pode aplicar isso da mesma forma à questão ministerial, né? Porque hoje todo mundo, bastou conseguir pregar, falar alguma coisa, cantar, ele já acredita que há uma chamada de Deus, porque ele foi capaz de realizar aquilo. E hoje, em termos de pregação, de oratória, de palestra, qualquer pessoa pode estudar, se capacitar. Nós temos aí diversas áreas do saber que hoje podem treinar uma pessoa na desenvoltura, no falar, na comunicação, na boa memória, na leitura dinâmica, e ele pode subir em cima de um púlpito, ainda não sendo salvo, inclusive, e transmitir uma mensagem. Agora, isso não significa dizer que essa pessoa é chamada para tal. Então, chamada não é coletiva, ela é específica e especial, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu chamo de específica e também de especial, entendeu? Certo. Como podemos descobrir a chamada? Antes do senhor iniciar a resposta, eu lembrei de uma frase que a nossa regente lá da sede, ela comentou no nosso ensaio. Ela falou assim, mas eu fui chamado para pregar. Ela falou, tudo bem, todos nós que somos salvos tem assim tem essa missão de pregar. Mas aonde que é o seu púlpito? Será que é só dentro das igrejas? Ou será que é ela até citou no coletivo, onde você participa? Fazendo um adendo a isso, inclusive estudando essa madrugada, se a gente for fazer um apanhado bíblico, principalmente sobre essa ideia de pregação, você vai observar que não existe, como no sentido de ofício ministerial, um ministério de pregador. Porque o que é o pregador? É o mensageiro que vai pregar as boas novas, levar o evangelho, é o arauto do rei. Então não existe uma chamada, a Bíblia não diz assim, eu te chamei para pregador, uma pessoa específica, né? Mas qualquer pessoa salva em Cristo, ele pode se tornar um pregador, desde que ele entenda que pregar não está limitado a púlpito. Inclusive, os melhores pregadores não começam em púlpito, começam nas ruas, que eles vão ter ali aquele contato com as pessoas e por não começar nas ruas, nós temos uma dificuldade hoje nesse segmento do Ministério de Pregação. Qual é a dificuldade? Os pregadores, eles não conseguem pregar para pessoas amigas. Eles não conseguem transmitir mensagem que a gente chama de evangelística. Por quê? Eles já começam pregando na igreja, consequentemente, suas mensagens são preparadas para a igreja. Quando ele lidar com um público que não conhece o evangelho, ele prega a mesma mensagem que prega para a igreja, para o público. Por quê? Porque a maneira de começar foi interpretada que se ele é pregador, o seu início é no púlpito. Aí entra o que essa regente disse. Porque eu posso ser pregador dentro da minha casa, no meu local de trabalho, dentro de um coletivo, sentado num banco de praça, na fila de um banco, basta a oportunidade surgir e automaticamente eu me transformo em um pregador. Agora, se a gente quer falar de um ministério de mensagem específica, como tem muito pregador em Campinas, aí a gente vai para o chamado ministério profético. Não profeta literário, aqueles que escreveram seus livros, como Isaías, Jeremias e outros, mas o profeta da palavra, que a gente usa essa expressão. Porque automaticamente, quando eu prego a Bíblia, quando Deus me chama para ser um expositor da palavra, eu estou sendo também um profeta em meu tempo, exercendo um ministério profético, entregando uma mensagem de acordo com a vontade de Deus. Então, essa ideia dela de dizer que nem todo tempo o púlpito, que quando alguém vai pregar, deve ser necessariamente no púlpito, é algo extraordinário que precisa ser implantada na mente de muita gente. Aí você me perguntou como podemos descobrir a chamada. Isso. Aí, pegando esse gancho, nós temos que nos perguntar também o seguinte, existe um só tipo de chamada ou de que forma essa chamada pode ser percebida? Existem 3 nomenclaturas que eu sempre uso, por exemplo. Nós podemos falar de uma chamada direta.
específica, né? Deus vem para Jeremias e diz, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te chamei. Isso é uma chamada direta. Deus vai em Gênesis 12 e chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Chamada direta, específica. Específica é quando Deus menciona o que aquela pessoa vai fazer. Por exemplo, no caso de Jeremias, às nações te dei por profeta. Jeremias já sabe que o seu chamado, o seu ministério tem uma especificidade. Ele será profeta. No caso de Saulo, lá no Novo Testamento, quando Ananias questiona, mas esse não é o perseguidor, tenho ouvido de muitos que ele está aqui com cartas para prender os teus servos. Aí Deus diz o quê? Ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome perante reis e os gentios e todos os povos. Então, Deus está especificando. Mas aí a gente vai para uma segunda chamada, que eu chamo de chamada por atração. Talvez você nunca ouviu esse termo, vai dizer assim, pastor Max está inventando, mas eu dei essa nomenclatura de chamada por atração, porque alguém pode se sentir chamado por observar a beleza do ministério e passar a desejá-lo. Ou seja, o ministério, nos olhos dele, o ministério foi tão bonito que o atraiu, né? Que aí tem uma enorme diferença. Uma coisa é eu desejar, outra coisa é Deus me chamar. E eu quero dizer para vocês que hoje tem muita gente que está exercendo um ministério porque era um desejo dele. Ele se sentiu atraído por aquilo. Aí Paulo, que é um texto que precisa ser muito bem compreendido na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte, se alguém almeja, deseja o episcopado, excelente obra almeja. Primeiro problema com esse texto, eu não posso pegar o texto de Paulo e dizer que ele está orientando a gente a desejar. Ele não orienta ninguém a desejar. Ele está dizendo, se há alguém que deseja, está desejando uma coisa boa. Mas e o que diz o restante do texto? Porém, para quem deseja é necessário. Aí vem uma lista, né, de diretrizes, de recomendações, de orientações para quem deseja. Convém que seja marido de uma só mulher. Convém, então, vai ser conveniente a partir daquele desejo que essa pessoa que deseja vive correspondente a esse chamado para o qual ele está desejando ou a esse ministério. Então, desejar não há problema nenhum. Só que quando você desejar, calcule, faça uma medida e eu estou pronto a me encaixar em todos esses parâmetros que o texto está dizendo, marido de uma só mulher, não avarento, apto para ensinar, porque eu falar algumas palavras em cima de um púlpito, e às vezes até bonitas, não significa dizer que eu estou apto para ensinar. Ou eu numa coordenação, eu não sou coordenador ou líder, falando em ministério geral, só para dirigir culto. Nós temos um grande problema hoje, os líderes, eles parecem existir para dirigir culto. Eu digo particularmente que de muitas coisas para as quais um líder existe, ele existe para formar outros líderes. Paulo disse assim, ó, o que eu te ensinei, a forma como eu te instruí, você ensina a outros homens fiéis, para que estes ensinem a outros, ou seja, é aquele ciclo de se formar discípulos e de se formar líderes dentro desse contexto ministerial. Mas hoje, às vezes o líder fica preocupado apenas em dirigir um culto, organizar um culto e ele não envolve pessoas para que essas vão assim eu não digo nem acostumando, se familiarizando, porque se um dia forem necessárias, elas estarão prontas, aptas a exercer essa liderança. E por fim, além da chamada por atração, que é esse desejo de fazer, nós temos a chamada por disposição voluntária. Pessoal, o que é uma chamada por disposição voluntária? É quando eu percebo uma necessidade no reino e aquela necessidade ela serve de uma espécie de chamada, de convocação dentro de mim para que eu me mova a fazer alguma coisa. E aí nós temos um exemplo que me impacta extraordinário no Antigo Testamento, que é Neemias. Eu quero que qualquer pessoa me prove na Bíblia que Deus desceu e disse para Neemias, olha, vai lá e reconstrói Jerusalém. Vai lá e trabalha para levantar os muros. Uma notícia chegou a Neemias, uma notícia. E a notícia serviu de uma convocação dentro dele, voluntária. Quando ele soube a situação, a Bíblia diz que ele assentou, lamentou, chorou por alguns dias, depois esteve orando e jejuando por 3 meses, até que ele conseguisse a oportunidade. E ali, quando ele conversa com o rei, ele diz uma frase que tem uma aplicação muito linda. Ele olha para o rei e diz assim, ó, se é do agrado do rei, peço-te que me envies.
Obviamente que Neemias está falando com Artaxerxes. Mas se você traz isso para o espiritual, um homem que passa 3 meses orando e se preparando para fazer alguma coisa de forma voluntária no reino, pode chegar diante do Rei dos Reis e dizer para ele: se é do teu agrado, peço-te que me envies. Então essa é a chamada de disposição voluntária. Então nós temos a chamada específica, é quando Deus desce diretamente, fala dentro de você. Inclusive, nem todo mundo, anota bem isso aí, vai ter uma chamada a partir de uma visão. Deus abriu o céu, usou um profeta, nem todo mundo. E aí você precisa entender a voz dentro de você, que no caso aqui eu vou citar o exemplo de Abraão. Porque quando você tem Gênesis 12, a Bíblia diz assim, ó, e disse Deus a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela. E disse Deus, aí você se pergunta, disse Deus como? Só está escrito que disse Deus. Quando você estuda o contexto e o original, a expressão disse Deus ali tem a ideia de voz interna. Ou seja, Deus falou dentro de Abraão e ele acredita na voz que está ouvindo. É por isso que alguém chamado para qualquer que seja o ministério, ele precisa estar convicto. Eu vejo hoje uma facilidade de muita gente dizendo, meu ministério, meu ministério. Quero deixar aqui para vocês um exemplo. Eu só fui assumir na minha vida a palavra ministério depois de uns 5 anos que eu estava na igreja ou que eu estava exercendo. Por quê? Porque eu tinha um medo, um temor do peso que é essa palavra. Ministério não é nada que se compre na feira ou se peça pela Shopee. É um processo que Deus causa em nós e, em via de regra, quem realmente tem uma chamada, André e Maico, isso aqui é importante dizer, quem tem uma chamada, em via de regra ele foge, ele se esquiva. Lembra de Moisés? Te chamei, quem sou eu? Jeremias, eu te escolhi, não, eu sou só uma criança. Então, via de regra, quem realmente Deus chama, ele ao invés de dizer, não, eu quero e ficar ávido, ele foge. Ele sempre dá um jeitinho de... Ele sabe do tamanho da responsabilidade que é. Em contrapartida, a nossa geração está querendo. Por quê? Porque muitas vezes se encanta com o quê? Com o microfone, com os palanques, sentar no púlpito, entendeu? Com o ter vez para falar. E aí, quando não se cria uma estrutura para se envolver ministerialmente, chega logo a frustração. E quando a frustração chega, gera inclusive pessoas que podem se tornar assassinos espirituais, enfermos espirituais, e pessoas que, ao invés de trabalhar pelo bem comum da igreja e pelo crescimento, ele passa a trabalhar pela visibilidade do seu trabalho. Hoje nós temos, como pregador eu posso dizer isso, hoje nós vemos em igrejas uma espécie de disputa por eventos. O departamento tal tenta fazer melhor do que o outro, o nosso pregador é diferente, a nossa farda é diferente. Então isso não é obra de Deus, isso é uma espécie de disputa para ver quem vai fazer melhor. E a igreja é só uma, e muitas vezes essa igreja parece estar sendo 4 dentro de uma só. Por quê? Porque quando se olhou para a questão ministerial, para o serviço a ser realizado, olhou-se mais com a proposta da posição que ia ter, do lugar onde ia ficar. Poxa, hoje eu sou líder, hoje eu sou coordenador, hoje eu sou presidente, hoje eu sou líder geral. E aí tem que ter cuidado, porque se a gente não tem cuidado, a gente deixa que a posição ela sobressaia-se ao ofício ou à proposta dessa chamada, quer seja específica, quer seja por atração, quer seja voluntária. Em ambas as chamadas, eu posso fazer um serviço que glorifique a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Só antes de você passar para a próxima pergunta, eu já ouvi algumas pessoas falar assim, eu tenho a chamada para servir. Eu falo assim, para pregar, não me chama para pregar, mas se você, qualquer coisa que precise fazer dentro da igreja, pode contar comigo. Seja ela, para ajudar, para tirar isso, para tirar aquilo, ele tem o prazer, só que o púlpito ele corre. Sim. Só que, vai precisar de um evento, vão precisar de gente para estar servindo aqui e ajudar. Que nem nas nossas igrejas tem comes e bebes, que tem os eventos. Ele é o primeiro a se... Pode contar comigo que eu tô aqui, eu organizo. Isso se enquadra também em uma chamada. Acho que o senhor até citou no meio da frase que o senhor trouxe aí. O senhor até citou isso... perante... A pessoa que diz que apenas serve, mas que não consegue lidar com outros setores. Isso mesmo. Porque assim, quando a gente atende uma chamada, essa deve ser a primeira expressão que deve estar impregnada em meu coração. Seja púlpito, seja limpando a igreja, eu estou ali para servir.
Agora, o que essas pessoas dizem, não me dê microfone porque eu não saio bem. É porque reino de Deus, ele trabalha com a seguinte máxima: pessoas certas no lugar certo. Quando eu pego pessoas que até são boas, mas coloco no lugar errado, aí o reino de Deus se atropela. Sim. Porque o cabo é bom, vamos usar essa linguagem assim bem natural. Não, o cabo é bom, mas ele pode estar no lugar onde Deus não tem para ele, o lugar errado. Porque não basta ser bom, basta que Deus te queira naquele ambiente. Você é uma engrenagem que você encaixe. Paulo, quando vai falar dos dons, ele inclui nessa proposta a ideia de dizer que esses dons são distribuídos cada um como Deus quis, para o que for útil, porque ele vai comparar a igreja com um corpo. E aí ele faz umas perguntas interessantes. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Aí até brinquei esses dias dando aula sobre isso, eu perguntei, irmão, imagine você chegar 5 horas da manhã, indo para o seu trabalho. No meio da rua você encontra um corpo que em todos os lugares, todos os membros são braços. Um corpo cheio de braço. Você vai olhar para aquilo, você vai ficar assustado, esquisito, é uma assombração. Então, traz isso para uma ideia de reino e imagina dentro da igreja todo mundo profetizando, todo mundo pregando, todo mundo querendo dirigir, todo mundo querendo ser professor de escola dominical, todo mundo querendo ser professor, quem vai ser aluno? Exato. Você está entendendo? Sim. Todo mundo querendo ser pregador, quem vai ser ouvinte? Aí vai ficar essa briga, porque pregador pregando para pregador, se não for humilde, vai dar problema. Vai. Entendeu? Porque tem pregador, tem prazer em ouvir. Eu digo isso com Deus dos céus, com a minha testemunha. Meu prazer em ouvir é tão grande, porque ao passo que eu ouço alguém, as minhas anotações ali já me ajudam, que ele vai me abrindo a mente. Então eu ganho mais quando ouço do que quando falo. E hoje é o contrário. As pessoas estão mais ávidas por falar do que por ouvir. Então, uma pessoa que diz assim, olha, me chame para saber, porque isso é uma disposição voluntária. Ele vê o reino de Deus como algo para o qual ele deve ser um voluntário. Se você chama ele para qualquer coisa, ele está lá. Ainda tem um voluntário que não precisa nem você chamar, que é aquela pessoa que não deixa as coisas por fazer. Ele olha, vê a necessidade e ele vai lá e faz o trabalho dele, mesmo que ele não tenha. Porque assim, muita gente pensa que para fazer um trabalho, eu preciso estar na posição. Obviamente que eu não estou aqui induzindo alguém, por não ter a posição, se intrometer num trabalho de alguém. Estou dizendo o seguinte, eu posso fazer o trabalho sem estar naquele ofício, naquela posição, desde que haja espaço, necessidade e eu possa fazê-lo sem ferir setores, sem ferir princípios, sem ser antiético com alguém. Eu resolvi fazer isso aqui porque eu vi que havia uma necessidade e eu estou fazendo, entendeu? Então, é bom essa linguagem de alguém que diz assim, eu estou aqui na igreja para servir. Não me dê microfone, não me dê cargo, não me deixe dirigir, não me dê oportunidade, é porque, inclusive, esse tipo de pessoa, aí nós temos duas coisas aqui para fechar. Esse tipo de pessoa pode ser alguém, de fato, que entenda o peso do que é pegar um microfone e estar à frente, mas também, aqui está o perigo, pode ser uma falsa humildade, que é o que eu tenho pregado muito e ensinado. Gente, vamos fugir da falsa humildade, porque humildade é uma coisa, falsa humildade é perigosíssimo. Vou dar exemplo de falsa humildade, tá bom? Se dá oportunidade para uma pessoa pregar, e ele tem tanta outra coisa para dizer, ele vai dizer, então, irmão, eu não sou pregador. Tá. Não precisa dizer isso, é falsa humildade. Você pode trocar palavras, irmãos, olha, estou aqui com um texto, talvez eu não me expresse da maneira como os irmãos gostariam, mas nós vamos tentar pensar nesse texto. Não ficou mais bonito? Mudou do que totalmente. Ele chegar e dizer, eu não sou pregador, sendo pregador, porque geralmente ele é e diz que não é. Então, se não é pregador, deixa o microfone para um pregador pregar. Quando não, diz assim, então, eu não sou cantora, não, eu sou uma adoradora, irmão. Todo mundo que está no ambiente é adorador. E você foi convidado para cantar. Agora, se você não é cantora, dá licença que a gente tem cantora aqui na igreja, a gente chama ela. Sim. Então, isso é a falsa humildade. Não me chama para o púlpito. Muitas vezes, quem não está querendo, quem diz assim, não me chama para o púlpito, não me dê cargo, na verdade, por outro lado, ele está desejando, querendo e tentando convencer essa pessoa com um paradoxo. Ele não quer, já que ele não quer, eu vou colocar ele. Sim. Tipo assim, eu não quero, não. Entendeu? É a famosa eu não quero, mas se chamar... Se chamar, entendeu? Então, tem esses dois pontos. Ou pode ser uma pessoa que realmente entenda o peso, a grande responsabilidade que é estar ali, ou pode ser uma pessoa que está mostrando uma aparente humildade e tal, tipo um Naamã.
não, um Amã, na verdade, né, do livro de Esther, quando ele vê a oportunidade de ser alguém ser exaltado, ele está achando que é ele. E aí ele faz todo um aparato, ó, coloca o homem no teu carro, coloca o anel dentro do homem, do homem, do homem, do homem. Ele está dizendo para fazer com alguém, mas ele está esperando que se faça com ele, entendeu? E aí é isso aí. Servir e exercer o ofício. Tá. Aí falta essa pergunta aí que tá aí na lista de vocês aí, a quinta. Antes de fazer essa pergunta, a gente vê nos dias a dias aí, o pessoal comenta muito, né? Ah, eu tinha um chamado, fui chamado para aquela coisa, não quis, não quero, e aí Deus me cobrou. Então você ouve das irmãs do círculo de oração, do coque, que vem e diz, ó, Deus vai te pegar. Sim. Você não quer aceitar o chamado de Deus, Deus vai te pegar, Deus vai te cobrar, a cobrança de Deus vem. E muitas pessoas contam esse testemunho conforme, tipo, sofri um acidente, aconteceu isso, aí a gente vê o caso de Jonas, né? Mas no dia a dia de hoje, isso é... Se isso acontece, se isso fato. Acontece. Isso aí é a ideia de Deus criar circunstâncias para colocar o homem onde Deus realmente quer. Acontece, sim. Inclusive, quando eu prego em trabalho de missões, trabalho de liderança, eu sempre digo o seguinte, quando a proposta da mensagem tem essa ideia de um chamado, eu sempre digo o seguinte, Deus ainda muda roteiros de projetos e sonhos. Se aí pode estar estudando para ser médico, quando você tiver com seu currículo na mão, terminou tudo, Deus disse, agora vem, porque você vai fazer essa medicina, mas lá em missões. Você está estudando para ser um bom músico. Aqui nenhum problema contra essas profissões, tá? Nós só estamos usando exemplo. Então, se Deus tem uma chamada específica para aquela pessoa, ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai rodear, vai fazer, vai acontecer, mas ele vai parar exatamente onde Deus tem. Pastor, e se ele não parar? Aí é outra conversa. Aí a gente até engasga para falar, porque o preço dessa pessoa pode ser pior do que o do Jonas. Porque o Jonas, ele disse assim, ó, eu clamei do ventre do inferno. Há estudiosos que acreditam que o Jonas chegou às portas da morte por não atender um chamado. Como se ele estivesse morrendo mesmo e gritou, não, eu vou fazer. E às vezes Deus arranca um familiar, Deus cria uma circunstância, porque alguém pode pensar assim, então quer dizer que para mim fazer obra de Deus ou ser crente, Deus vai matar alguém da minha família. Não é isso. Circunstâncias acontecem naturalmente, um acidente, uma morte, alguma coisa. Agora, Deus usa daquela circunstância, ao invés de ele dar um livramento, ele usa daquela circunstância para produzir na pessoa em volta o que ele quer produzir, que é justamente convergir para essa chamada, né? E às vezes tem gente mesmo que tem uma chamada de Deus, mas passa a fugir, ele se frustrou, ele ouviu alguma coisa, ele viu algum pastor sofrendo, viu algum líder num cargo e viu que ele era desmerecido, então ele diz assim, não, se Deus estiver me chamando para isso, eu não quero não, eu vou correr. E aí é quando Deus usa um profeta, usa um servo, uma serva de Deus, porque assim, ó, a gente costuma pôr ministério em todo mundo. No entanto, a gente tem que entender que uma pessoa chamada por Deus ou que está inclinada a um serviço no reino, ele dá indícios, ele dá características. E além de dar esses indícios, é impregnado nele virtudes espirituais que convergem para que esse chamado seja confirmado. Na necessidade dos diáconos, o que aconteceu? É interessante aquilo ali, que hoje isso não acontece. Surge uma necessidade, que o pessoal chama lá, que é o texto que, Atos capítulo 6, que foi a instituição dos diáconos. Surge uma necessidade. Viúvas esquecidas, tem que alguém lá coordenar as mesas, ou seja, distribuição diária dos alimentos, das necessidades. Os apóstolos estão pregando para a edificação da igreja. O que os apóstolos dizem? Não é bom abandonarmos a palavra para servirmos a mesa. Ou seja, a gente não pode sair do ministério da palavra para atender o social. O que a gente vai fazer? Vamos convocar a igreja, primeiro passo. Eles convocam toda a igreja. E por que convoca a igreja? Por que eles não tomam a decisão sozinhos? Porque as pessoas que eles querem para o ofício vão sair da onde? Da igreja. Então quem tem que apontar as pessoas? A igreja, que tem que fazer parte. Hoje se chama muita gente para um cargo, para um ministério, por decisão própria. Quando vai apresentar para a igreja, já está decidido. A igreja não deu características, não deu pareceres sobre aquela pessoa. Aí eles chamam a igreja e dizem para a igreja, os apóstolos, está lá no texto, irmãos, escolham entre vocês
escolham. Mas o fato da igreja escolher não está dizendo que já está determinado que esse escolhido vai assumir. A igreja só vai apontar. Escolha entre vocês 7 homens. Características: boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, os quais nós vamos encarregar sobre esse negócio. Aí a igreja escolhe e apresenta. Está lá os nomes, inclusive Filipe está entre eles, Estevão, apresenta. Uma vez que a igreja apresenta, agora sim, cabe à liderança máxima, pastor presidente, o dirigente, setorial, no nosso caso aqui, a aprovar ou não essa indicação da igreja. Ok? Então, o chamado, ele dá características ou ele tem características de uma pessoa que cabe na obra de Deus. E às vezes essas características nem ele mesmo vê, nem ele mesmo enxerga, né? Gedeão está malhando trigo no lagar e ele acha que é um trabalho simples. Vem um anjo e diz para ele: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. O que o anjo está dizendo? O que você está fazendo é prova cabal de que Deus é na tua vida. E se Deus é na tua vida, você serve para o serviço que Deus quer. Eu sempre uso a conjectura, como paráfrase, a história de Saul. Saul está atormentado, todo mundo conhece esse texto. E aí ele já não aguenta mais a tormenta, faz uma reunião no palácio dele. E ele diz o seguinte, está no meu livro Pregadores como Apolo, Igrejas como Éfeso. E aí ele diz o seguinte: olha, eu estou atormentado, estou parafraseando, é claro, estou atormentado e eu preciso de uma solução. Levanta-se um súdito e diz assim: ó, o senhor precisa trazer alguém que saiba tocar. Preste atenção no detalhe, alguém que saiba tocar. Que quando essa pessoa tocar, o senhor vai se sentir aliviado, melhor. Quando Saul recebe a proposta, o que ele diz? Ele vai fazer um adendo, ele vai fazer um acréscimo. Manda chamar alguém que saiba tocar bem. Opa, a proposta era chamar alguém que sabe tocar. Mas Saul não quer alguém que sabe tocar, quer alguém que sabe tocar bem. E hoje nós vemos na igreja. Se prima mais pelo talento do que pelo caráter ou as características peculiares à missão. Porque a pessoa pode ter talento, mas o caráter não condiz com a missão que ele vai exercer. Porque o talento impressiona, mas o caráter respalda. E aí é que eu digo que entra Deus nessa reunião de Saul. Por que Deus entra? Porque um outro súdito se levanta e diz: eu conheço um. E sem que Saul pedisse, esse súdito dá um currículo. Às vezes a gente fica pensando em currículo, mas currículo é característica de quem vai fazer a obra de Deus. E o súdito dá um currículo. Ele diz: ó, o que eu conheço é de gentil aparência, sisudo em palavras, homem de guerra, sabe tocar muito bem. Aí ele termina dizendo: e o Senhor é com ele. É, que maravilha. Quer dizer, tinha todas as características, mas tinha o carimbo final, tinha a assinatura principal. Qual é? Deus está com ele para esse ofício. E isso é o mais importante. Para você que deseja, vai exercer ministério, para você que vai escolher um líder, a primeira coisa que você deve procurar na vida dele é se Deus é na vida dele. E como é que eu sei se Deus é na vida de alguém? Ele vai dar características. Amém? Amém. Então vamos para a quinta pergunta. O jovem, uma vez chamado, precisa ser mais cuidadoso do que as pessoas mais maduras? Pronto. Se sim, por quê? Olha só. Chamado, um jovem, nós estamos falando de jovem, ele precisa ser mais cuidadoso, os outros não? Todos precisam. Todos nós precisamos vigiar, independente da idade, do tempo de ministério, do currículo, da bagagem, da formação, do número de membros que dirige, todos. Mas quando se trata do segmento jovem, Paulo fala algo interessante na mesma carta de Timóteo. Paulo diz o seguinte: olha, que esse obreiro, que esse que almeja o episcopado não seja neófito. Tá? A palavra neófito ali não tem nada a ver com jovem, né? Não seja jovem. Mas tem a ver com alguém recém-plantado, sem muita experiência, sem muita habilidade. É por isso que é melhor que um jovem ele se aproprie ou ele desenvolva uma questão ministerial baseado em crescimento, em experiências. Que ele não queira dar um passo assim muito longo, entendeu? Que ele vá começando aos poucos, que ele respeite suas limitações. Tem muita gente que não respeita a limitação. Por exemplo, eu lido todo dia com jovens que me pedem esboço, instruções. Ontem mesmo foi interessante. Licença aqui. Ontem foi interessante, eu estudando de madrugada, um jovem me chama, ele é pregador. Não conheci ele pessoalmente. E ele me contou rapidinho a história dele, e ele dizendo que ele era baterista, quando Jesus tirou ele do tráfico e tal, no Rio de Janeiro. Né? Não sei se ele vai assistir esse podcast, é o Davi, não o conheço pessoalmente, mas foi interessante aquela conversa.
E ele dizendo que quando ele entrou na igreja, alguém foi onde ele disse, ó, Deus não te quer na bateria, Deus te quer pregando. E ele disse que daquele dia em diante queimou algo nele, que ele passou a ler a Bíblia, desejar e querer pregar e tal. E nessa instrução que eu dou para ele, muitas vezes eu vejo o seguinte, eu vejo ele querendo já exigir de si o que ainda não pode dar. Como assim? Ora, se eu tenho 2 anos pregando, imagine tanta coisa que eu ainda tenho para aprender. Eu já quero pregar como alguém que está há 20 anos na estrada, eu já quero entregar a mesma mensagem. Não, tem que respeitar minhas limitações, eu vou entregar o que eu possuo hoje para entregar. Respeite os seus limites. E muitas vezes ele não respeita. Então o neófito, ele corre mais riscos. E quais são os riscos? A própria Bíblia diz, primeiro, a condenação do diabo. Paulo diz, olha, se ele for neófito, se ele for inexperiente, ele pode sim soberbecer, ele pode sim envaidecer por causa do ministério e cair na condenação do diabo. Ou seja, a mesma sentença do diabo pode vir sobre ele. E aí a Bíblia diz que ele também tem que ter testemunho dos que estão de fora, para que ele não caia na afronta e no laço do diabo. Então nós temos condenação, afronta e laço. A afronta e laço é o quê? Uma vez que eu não busco exercer o ministério numa prospecção de crescimento, de desenvolvimento, indo devagar, respeitando os limites e queira ir muito em frente e acabe cometendo erros, eu vou ser mais tarde motivo de ultraje, de chacota, de zombaria. As pessoas vão dizer, olha aí, não era o pregador, não era o... Entendeu? Até mesmo na própria igreja isso vai acontecer. Então, essa é a afronta do diabo. E o laço do diabo se atribui à ideia de que o diabo, a partir daquele momento, dessas questões pelas quais ele passa, o diabo passa a envolvê-lo em alguma espécie de frustração, de entendimento diferenciado. Ele pode se tornar um apóstata, ele pode se tornar, não são todos, tá? Um youtuber frustrado que vai para a internet falar das coisas da igreja, e eu já fui da igreja, eu já fiz isso, e eu estava lá, e eu pregava. Laço do diabo, para tentar trazer vergonha, escândalo e todas essas coisas. Então, o jovem precisa sim redobrar o seu cuidado, porque as armas do inimigo serão fortemente apontadas para ele, para que ele não continue crescendo e exercendo seu ministério. Ora, se Jesus, Moisés e outros servos de Deus, quando ainda crianças, por causa da evidência do chamado de Deus, eram atacados pelo diabo, imagine nós nos dias de hoje. Então você começou a trabalhar na igreja, está exercendo uma liderança, está pregando, está dirigindo, é coordenador, é líder. Redobrada a vigilância, porque de fato as armas vão estar apontadas para você. Perfeito. E esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um dos líderes do outro setor. Sim. E ele comentou comigo que ele é líder agora, recentemente, e ele tá com algumas dificuldades. Aí o que eu falei pra ele, eu falei assim, ó, quando eu tenho dificuldade com algumas coisas, eu sempre ando com pessoas que sabem mais do que eu. Eu sempre ando com pessoas que têm um pouco mais de conhecimento do que eu, porque como você tá começando agora, você vai precisar de uma experiência, uma pessoa que te assista, que te dê o caminho correto, não te exponha em lugar nenhum, mas a gente sempre precisa andar com... No meu pensamento, eu sempre ando com pessoas que entendem mais do que eu. E os meus conselhos eu vou buscar com as pessoas que sabem mais do que eu. Muito bom. E aí, permita-me, pegando essa carona, veja bem, hoje nós temos pessoas que acreditam que conhecimento, que teoria subjuga experiência prática. Como assim? Tá, colocaram ele no cargo, ele leu alguns livros, ele pesquisou algumas coisas na internet, então ele já pode subir em cima de um púlpito no momento que estiver dirigindo, ele pode fazer uma reunião de liderança e querer, inclusive, ensinar pessoas que têm até mais maturidade do que ele. Não vamos confundir as coisas. Quando você diz que procura pessoas que sabem mais, você está dizendo que procura pessoas experientes, que já passaram pela fase que você está passando e que tiveram suas devidas lições que podem te ajudar. Só que hoje na igreja nós temos mais gente para ensinar do que gente para aprender. Todo mundo quer ensinar. Todo mundo quer dar a sua opinião. Todo mundo quer dar seu parecer. Ninguém precisa aprender. Ninguém pode. E outro detalhe é que às vezes o líder é colocado no cargo sem ter uma instrução prévia do que ele tem que fazer ali.
E alguém pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Qual o modelo? Obviamente o modelo está aqui, é a Bíblia. Depois da Bíblia, aí você consulta o seu líder que lhe colocou para dizer pelo seguinte, pastor, líder, o senhor tem alguma orientação do que eu preciso fazer, do que eu posso fazer nessa função que o senhor me colocou? O que o senhor quer que eu faça? Não vamos com essa mentalidade de dizer assim, não, todo mundo está na igreja, todo mundo sabe o que tem que fazer quando é colocado num cargo. Não, nem todo mundo. Por exemplo, eu como pregador, às vezes a pessoa vai me convidar, ele está num cargo, né? Aí a pessoa me convida e a gente percebe no falar dele que ele não tem experiência em lidar com a preparação de um evento, de um trabalho, de um culto. Aí eu fico olhando, eu digo, por exemplo, esses dias uma jovem chamou, eu digo, minha filha, eu estou percebendo que você está meio perdida nesse trabalho. Sabe o que ela me disse? Então, o pastor me colocou faz poucos dias e eu não sei nem como fazer. Olha só. Então não é só colocar, porque colocar para preencher é uma coisa, colocar para frutificar é outra. Não coloque alguém para preencher, coloque alguém para produzir. E você que foi colocado para produzir, vai produzir como? Quando faz o que o André fez. Rapaz, olha, eu queria aprender sobre isso. Eu queria aprender. Hoje eu tenho dirigentes, pastores, eu tenho esse privilégio, pastores que me procuram, pastor Marcos, eu estou querendo fazer trabalho tal, por onde eu começaria? Qual o caminho? Aí às vezes eu não sei dizer para ele, mas a gente vai pensar junto usando a Bíblia Sagrada. O que a palavra de Deus diz? Entendeu? O que a Bíblia diz? Como é que é? Tanto que se a gente não procurar crescer, se atualizar, sem perder os princípios bíblicos, a gente vai ficar naquela, desculpa a expressão, tá naquela lenga-lenga só de dirigir culto. Chegou o dia do culto de jovem, se anima e tal. Ou então vai partir para priorizar e intensificar mais o secular, o material e o virtual do que o espiritual. Porque eu vou dizer, permita-me o saudosismo, o que está faltando hoje em muitas lideranças jovens, toda a área da igreja, é que antes, para qualquer trabalho que se fosse fazer, esses trabalhos eram precedidos de oração, de busca, de consagração. Hoje os trabalhos são precedidos por vídeos bem preparados, por propaganda, por cartaz, por banner. E aí se preocupa tanto com divulgar o trabalho que quando chega o dia, divulgaram tanto, mas não estão preparados para corresponder àquilo que divulgaram. Porque o tempo foi investido na divulgação e não na preparação espiritual disso. Aí cabe a liderança. Ó, eu sei que é bom, a gente precisa produzir um vídeo, a gente precisa preparar um banner, mas vamos se reunir para orar, para Deus honrar esse trabalho, para Deus nos direcionar, para Deus nos dizer o que tem que ser feito. Olha, eu aconselho qualquer pessoa que está numa liderança, que quer fazer um trabalho dinâmico, faça uma oração simples, rápida do Senhor. Eu queria fazer um trabalho especial esse mês. Me mostra alguma coisa. Me embasa isso na palavra de Deus. Pode ter certeza que Deus vai colocar no teu coração alguma coisa especial, bíblica, para você fazer com os jovens. Agora, se ficar copiando modelos, que muitas vezes são modelos tirados aí de um segmento secular, você vai pensar que a fórmula que deu certo com um vai dar certo com você. Não, e para cada um Deus tem uma direção. Às vezes, copiar vai dar certo. Imitar alguém, fizeram aquele trabalho, eu vou fazer também, né? Mas nem sempre. Deus quer dar para você uma outra estratégia, porque essa questão de liderança, ela é baseada em estratégia. A estratégia que funciona no setor 10 pode não funcionar no setor 9. Então, cada ambiente tem a sua estratégia espiritual. E aqui cabe uma frase, finalizando aqui meu raciocínio, que eu ouvi alguns anos atrás, essa frase me impactou. E eu acredito muito nela. Eu vi um pastor, um senhor de idade, dizer assim: Deus tem no céu estratégias que nunca ninguém usou. É muito forte, isso é verdadeiro. Deus, ele é infinito. Então ele pode te dar algo inédito, que nunca ninguém pensou nisso. Como é que eu não pensei nisso? Por exemplo, o criador disso aqui, podcast, hoje é bem popular. Mas um dia teve alguém que recebeu essa orientação, começou e virou uma febre. Então, hoje ainda pode acontecer isso, a menos que você duvide da capacidade divina, né? Vamos lá para a sexta pergunta. Quais são as formas bíblicas que o jovem precisa se atentar para cumprir uma chamada ministerial? Pronto. Nós temos aqui nessa pergunta 2 palavras, né? Atender e cumprir, tá? Tem que separar essas 2 palavras. Para atender a chamada, é necessário capacidade, capacitação.
Deus me chamou e Ele é que vai dizer, Ele é que vai falar por mim, o Espírito Santo vai me capacitar, essas conversas que tem, né? Daí eu vou lá e Deus vai agir, Deus vai fazer, a hora que eu estiver lá Ele vai me dar uma palavra, vai dar certo, a hora que eu estiver lá na frente do cargo Ele vai iluminar. Não, 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 não. Existem as coisas que você precisa fazer para atender essa chamada, para corresponder a esse ofício, esse trabalho. Aí tem um texto na Bíblia, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente está sendo bem prático, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, que tem uma série de instruções que Paulo dá a Timóteo, por exemplo, persiste em ler, em exortar e ensinar, não despreze o dom de Deus que é em ti, ninguém te rejeite por ser jovem, pelo contrário, torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, vários aspectos do que Timóteo precisava fazer para corresponder ao ofício que ele tinha que exercer. Então, para atender ao chamado, se prepare. Primeiro espiritualmente, faça. Hoje eu fico pensando, gente, olha, permitam-me o saudosismo, no meu tempo, quando eu cheguei na igreja 24 anos atrás, nós não tínhamos o YouTube, mas nós tínhamos as fitas cassete, com pregações gravadas que os pregadores vendiam. Eu passava o dia todo ouvindo aquelas fitas, me alimentando. E como eu disse para esse mesmo jovem que eu estava conversando, porque eu não lia a Bíblia para pregar. E até hoje eu leio a Bíblia para entendê-la. Uma vez que eu entendo, ela torna-se prática da minha vida. E uma vez que ela torna-se prática da minha vida, eu estarei apto a transmitir para outros. Então, hoje, a maioria, ele busca pregar uma mensagem, ele quer porque ele vai ler a Bíblia porque ele quer uma mensagem. Ele quer... Não. Está aqui o teu manual. Se capacite primeiro espiritualmente, vai ler a Bíblia, ela tem todas as orientações que você precisa para exercer seu ministério e sua liderança. Ok? E hoje você tem recursos, você faz um curso de teologia hoje de graça. Você estuda aulas gratuitamente sobre pregação. Sobre liderança, está cheio de vídeo na internet de pessoas boas. Então por que essa geração nos capacita? Porque ela não quer investir em si própria. Ela quer o glamour, ela quer o apogeu, a alegria de um momento, de uma noite, de 2 horas, mas não quer a capacitação para produzir naquilo que vai realizar. E o Paulo termina dizendo ao Timóteo o seguinte, fazendo estas coisas, salvarás tanto a ti como aqueles que te ouvem, ou seja, os resultados serão sem precedentes. Você permanece salvo e ainda alcança outras pessoas. Porque qualquer ministério, qualquer ofício dentro da igreja, ele tem que ter uma tríplice proposta. Por que eu exerço o ministério? Para a edificação dos salvos, para a salvação dos perdidos e, sobretudo, para a glória de Deus. Se essa tríade não estiver na minha vida, eu estou perdendo tempo. Eu trabalho para a edificação da igreja, para alcançar outras pessoas e, acima de tudo, para a glória de Deus. Então, essa é a forma de atender. E a forma de cumprir? Aí agora eu preciso citar um texto, porque aqui esse texto queima o coração. Em Atos capítulo 20, Paulo faz uma reunião. E no versículo 24, nessa reunião, ele diz assim, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho da verdade. Então veja só, Paulo diz, olha, para mim viver aqui não faz sentido. O sentido da vida para mim é completar minha carreira e cumprir o meu ministério. Primeira lição daqui, Paulo coloca a carreira antes do ministério. Nós vivemos o contrário hoje. As pessoas colocam o ministério à frente de sua carreira, fracassam no ministério, fracassam na sua carreira. O que é a carreira? Trajetória, curso de vida. É a minha vida pessoal caminhando com Cristo. Independente se eu vou pregar, se eu vou liderar, se eu vou ter ministério ou não, eu continuo caminhando com Cristo. Se eu sou pastor ou não, eu continuo caminhando com Cristo. Se eu sou líder ou não, então a carreira vem na frente. E Paulo diz, minha carreira eu quero cumprir com alegria. Então só se cumpre dessa forma. E ele diz, e também o ministério. A mesma alegria da carreira deve estar presente no ministério. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que fazer com alegria, com disposição. Dê o máximo. Inclusive o conselho que eu dou, assumir uma liderança, dê o seu melhor, mas não dê tudo. Porque se você der tudo, você vai se frustrar. Mas sempre dê o seu melhor. Guarde um pouco para os próximos desafios. Então tem muita gente que já chega dando tudo. E dando tudo acaba nem dando o melhor e se frustra porque deu muito e não recebeu nada.
Porque esse é um perigo do ministério, você exercê-lo sem alegria, exercê-lo por ser visto, e o que vai acontecer? Alguém não vai te reconhecer, alguém não vai te agradecer. Muita gente às vezes julga porque nos conhece o agora, mas não conhece o passado. Eu sempre testemunho o seguinte: como começou meu ministério? Você quer saber como começou? Carregando de 20 a 40 cadeiras por 4 quilômetros numa praça, arrumando essas cadeiras, voltava na igreja, pegava uma caixa amplificada bem pesada, que quando eu lembro dela até hoje dói a cabeça, levando essa caixa para a praça, ligando os bicos de luzes, ligando tudo, terminando, corria em casa, tomava banho e voltava para que os obreiros da igreja pregassem. Eu só arrumava para eles pregar. Era trabalho para Deus. Mas não, hoje se a pessoa arrumar, ele quer ser o primeiro a estar lá na frente. Entendeu? Então ele quer essa recompensa, esse aplauso humano. É claro que eu não estou dizendo aqui que descarta-se a possibilidade do André fazer um trabalho, do Maio fazer o trabalho, e eu não dizer para eles: olha, que Deus abençoe vocês, parabéns, continue, porque tem que ter cuidado com o elogio, viu? Quem tem ministério tem que ter cuidado com o elogio. Tem elogio que é diabólico, é laço, pode fazer você cair. Então o verdadeiro elogio, você que elogia, saiba elogiar. Não chegue lá dizendo para a pessoa: rapaz, eu nunca ouvi uma pregação dessa. Rapaz, eu nunca participei de um culto como esse. Se esse culto que você fez foi o melhor da minha vida, cuidado com essas coisas. Chegue com mais tranquilidade. Ô, rapaz, Deus te abençoou. Foi muito bom, ó. Deus fez, Deus operou, Deus. Coloque Deus e a pessoa vai nessa força. Incentive, mas não mate. E aí Paulo diz: eu quero cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então, como é que eu atendo? Quando eu me capacito, quando eu me preparo, priorizando o espiritual. E como é que eu exerço, como é que eu cumpro esse ministério? Com alegria, com aquela disposição de dizer: eu estou fazendo para o Senhor. E o Senhor é fiel para nos recompensar das suas diversas formas que você será surpreendido se continuar trabalhando para o Senhor. Portanto, fica aqui nesse último ponto a minha palavra. Se alguém está te envolvendo com um cargo, com um ministério, com um serviço na igreja, vá lá, experimente, tente, peça a ajuda de pessoas, e eu tenho certeza que Deus pode capacitá-lo, pode produzir em você um potencial tão grande, principalmente com tanto recurso que há hoje, para que seu ministério seja frutífero no reino de Deus. Amém? Amém. Considerações finais, André? Considerações finais. E peguei Pode ficar à vontade. uma ponta aí do comecinho que o senhor começou a falar, que eu já vi pessoas profetizando para outras pessoas, eu já vieram pessoas falar para mim: quando você não souber o que falar, abre a boca que Deus vai falar. Só que assim, eu falo: como que Deus vai colocar uma coisa na minha boca para eu falar, sendo que eu não estudei? Pronto, não li, não estudei, não me capacitei, porque para mim é meio sem nexo. Eu não tô isentando o poder de Deus nem nada. Não. Mas assim, se nós não estudarmos, se nós não nos preparar, como que o Espírito Santo vai lembrar você? Porque o Espírito Santo, ele tem esse papel fundamental nas nossas vidas, que quando você está conversando com alguém no âmbito familiar, de trabalho, sempre vem umas fagulhas para você falar de Deus. Então, como que você vai falar sem estudar? Quando o senhor começou a falar, veio isso na minha mente. Porque eu já vi pessoas falando isso. Não, quando você não souber o que falar, abre a boca e Deus vai falar. Mas como assim? Deus vai falar sendo que não tem um preparo, não tem um estudo? Pois é. Todos os ministérios, eles devem ter essa frase impregnada em si. Qual é a frase? Ou a palavra? A palavra crescimento. E crescia Samuel e o Senhor era com ele. De João Batista, e o menino crescia e viveu nos desertos até o dia que haveria de se manifestar. E crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça para com Deus e para com os homens. Esse crescimento é nada mais do que o quê? De ser treinado, de ser habilitado ao passo que ele se envolvesse com Deus, que ele se envolvesse com a palavra de Deus, que ele se envolvesse com seus mestres, com seus professores. Ele está crescendo, ele está desenvolvendo, ele está se preparando para que em tempo oportuno esse Espírito que lembra, que faz, que capacita, ele venha agir através de você, com sabedoria, com graça, com entendimento, né? Respostas que você jamais esperaria dar se não fosse pela capacitação do Espírito Santo. Então essa ideia de dizer: não, eu estou aqui, Deus vai fazer. É tipo chegar na igreja e dizer assim: irmãos, eu não estudei não, mas nós vamos abrir uma palavra aqui agora e vamos ver o que Deus tem para nós. Mas se ele deixou a palavra para você ler, porque você não leu antes.
Se ele deixou aqui prontinho esse livro tão especial, maravilhoso, por que você não pegou ele antes e já foi atrás da mensagem? E já foi buscar o que Deus tem para você? Tipo quando eu digo assim, ó, existe a mensagem de improviso. Quando a gente fala de uma mensagem, uma pregação de improviso, né, trazendo aqui para essa área ministerial da pregação, não quer dizer que você vai fazer uma coisa de repente. O improviso é que Deus vai usar o conteúdo que está dentro de você para produzir uma mensagem que está sendo produzida para aquele momento e para aquela hora. Você está ali em cima do púlpito, quantos? Está aqui, tem vários pregadores aqui à minha volta. Você está sentado num púlpito, Deus te deu ali um negócio rapidinho, você pega até o celular, alguém pensa que você está mandando mensagem, mas na verdade é porque o único lugar que você tem para anotar é no celular. Geralmente se eu pego uma caneta, já anoto aqui, por quê? Porque Deus acabou de pegar aquele conteúdo que estava dentro de você e transformá-lo em uma mensagem, em uma aplicação, em uma reflexão para as pessoas. Então não tem essa de dizer o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo... Não, você precisa correr atrás ministerialmente. E quando de correr atrás, não pense só na questão da pregação, como a gente tem falado. Pense em todas as áreas. Liderança, o que é ser líder? Como o líder procede? Como cuidar da saúde emocional, mental, psicológica do líder? Ó, eu vou dizer uma coisa bem aqui nesse podcast, com muito carinho, não sei se depois o pessoal vai colocar, mas vou dizer. Hoje a gente chega na porta de algumas igrejas e cooperadores e obreiros não são capacitados para recepcionar. É tão simples isso. Quem aqui nunca chegou na porta de uma igreja, tem 4 pessoas lá na porta, você chega, fica olhando e eles não falam com você. Eles não dêem boa noite, Pai do Senhor, boa tarde. O senhor precisa de alguma coisa? Quem é o senhor? Posso atender-lhe algo? Não, eles olham, viram as costas. Isso é falta de capacitação. Porque se eu entendo por que eu estou ali na porta, por que eu estou na porta de uma igreja? Por que me colocaram ali? Qual é o meu ofício ali? Ficar ali parado? Não, aí a gente vai para um estádio... olha o contraste. A gente vai para um estádio de futebol. Olha o contraste. Vocês já viram aqueles camaradas que tem que ficar no jogo de costa? Pergunta se um deles vira. A atenção, esse dia mesmo eu estava olhando o jogo, a atenção está bem aqui, né? Os jogadores famosos aqui atrás dele, eles estão ali, ó. Por quê? Porque foram capacitados para aquela missão, eles não podem tirar o olho. Aí você tem na igreja, às vezes, a pessoa que não acha... E aí, pessoal, qual é o problema? Se, de repente, a pessoa que está chegando é um bandido, Deus o livre, é alguém que cometeu mal para a igreja, por ele não estar apto a recepcionar, a conversar, o camarada pode sacar, entrar na igreja, fazer um monte de coisa. Por isso, estou usando esse simples exemplo, para que a gente se capacite para realizar o que foi colocado. Te colocaram na portaria? Te colocaram para tirar oferta? Como é que você tira oferta? Eu passo na frente das pessoas e digo, aqui, irmão, você vai ofertar? Querido, Pai do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem? É se capacitar para atender aquilo. Mas não querem, não, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa aí, vai dar tudo certo no final. Pois bem. Primeiramente, agradecer a presença do senhor aqui para estar nos ajudando com esse conteúdo. Novo cenário, nova casa, vocês estão vendo. Estamos aqui no campo de Paulínia. Quero agradecer o pastor presidente Edivaldo Bueno por ceder esse espaço. A equipe dele também está aqui, o irmão Felipe. Quero agradecer vocês por ceder o espaço, por estar aqui somando com a gente. Creio que Deus vai tanto abençoar vocês quanto a esse nosso projeto que vai agregar para todos nós. Mais uma vez, gratidão. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigado, queridos. Quero agradecer ao João Marcos, quero agradecer ao André, quero agradecer ao Maico e toda a liderança aí do setor de São José, nossa igreja em Campinas. Que Deus abençoe e vos motivo a continuarem tudo que fazemos com propósito, com desejo de alcançar outras pessoas para o bem, certamente vai dar certo. E nós desejamos paz e prosperidade sobre esse trabalho de vocês. Muito obrigado. Amém. Amém.